Com que é muito atento e muito bom para fazer essas coisas de grana, de balanços e tudo mais, dizendo que o São Paulo terá um déficit financeiro de 97 milhões. Só a premiação da Copa do Brasil foi quase 80 milhões, mas as bilheterias aí, que teve bilheteria que deu 20 milhões, 18 final, milhões, né? A da final, a das duas finais e tal. Mas, da final, né, no Morumbi, e mais ao longo do campeonato, bilheterias muito grandes. Mas o São Paulo não vendeu ninguém, déficit São Paulo. Arnaldo, eu coloquei uma enquete no meu Twitter, ou X, perguntando se está mais... O que você, o São Paulino, está mais? Contente pelo ano de 2023, título da Copa do Brasil, título gigantesco, ou você está preocupado com esse déficit de 23 milhões? A maioria feliz e preocupado. Mas 97 milhões é grana, hein? É grana, mas não é surpreendente, né, Tironi? É assim, a partir do momento em que o São Paulo decide não vender jogadores no meio do ano, ele já fecharia em déficit, mesmo se ele fosse campeão até brasileiro. O São Paulo é um clube dependente de venda de jogador, essa é a discussão. O São Paulo foi superavitário na temporada passada. Os números aqui, quanto você falou, o déficit? 97 milhões, é o que aponta, né? 97 milhões, né? O ano passado, pelo balanço esse oficial, o São Paulo fechou em superávit. Então, em déficit de 90, o ano passado foi superávit de 37 milhões. Qual foi o grande boom de receitas? Vendas de jogadores, 230 milhões de reais. O São Paulo teve zero de venda de jogador. A venda de jogador na temporada passada foram o Gabriel Sara, o Antony, o Casemiro. O Antony esse ano? Não, temporada passada. Entrou na temporada passada. Né? A venda foi na temporada passada. 100 milhões do Manchester United. Então, o São Paulo é um clube dependente de venda. Quando ele não vende, ele não fecha no azul. E esse ano ele decidiu não vender. Arriscou. Então ele já vai fechar no verão. Ele já fecharia, sendo campeão ou não. Sendo campeão abate um pouco. Tendo recorde de bilheteria ou não. O que está claro é um cenário do São Paulo num ano em que teve título, premiação por título, recorde de renda, recorde de público, melhoria nos patrocínios e tal, e ele continua completamente dependente da venda de jogadores. Não é só o São Paulo, mas o São Paulo chama a atenção, porque é o clube do Brasil talvez mais dependente de venda de jogador. Isso ao longo dos anos todos, ao longo da sua história, desde que mudou a Lei Pelé, desde 2000. É assim que o São Paulo é governado, né? Então, essa é uma situação colocada, essa direção, eu acho que ela falha muito na comunicação, 3 anos de mandato, vai para o 4º, agora reeleito, falha muito na comunicação da questão financeira, ele não explica isso que eu estou falando, por exemplo, ou não dá uma alternativa a isso. Quando saem, São Paulo deve direito de imagem, quase todo clube deve direito de imagem. São Paulo pega empréstimo, quase todo clube pega empréstimo. São Paulo, só que os caras não conseguem. Tudo que eles conseguem comunicar bem em relação a outras coisas, na questão financeira, eles não conseguem se comunicar bem para mim porque tem uma grande questão. Eles não têm um plano de saneamento financeiro. Eles não têm não é o objetivo principal, né? Então, aí fica mais difícil comunicar, né? Mas a partir do momento que o São Paulo decide, naquele momento, comunica, não vamos vender jogadores na janela, e aí é assim, né? A quantidade de propostas boas àquela altura não era... Teve proposta uma ou outra, mas não eram grandes propostas. Então, também o truco do São Paulo foi também mediante ofertas discretas. Ninguém chegou aqui e falou que quis vender, comprar o Endrick, ou comprar agora o Beraldo por 20 milhões ou 30 milhões. Não tinha essa oferta, né? Agora tem. Então o São Paulo resolveu trucar, valorizar o elenco e tentar agora vender por mais. Simplesmente isso. Quando decide fazer isso, já fecharia um déficit. Isso era fava contada porque é um clube que depende de venda de jogador. As receitas do São Paulo não são suficientes para cobrir as despesas do clube, a não ser quando o clube vende jogador da base para o exterior. Isso acontece desde 2000, desde que acontece a Lei Pelé. Agora, todos os balanços do São Paulo, desde 2000. Sim. O Massa, esse modo de governo do São Paulo
questão é, talvez se sustenta, 2, não é uma coisa meio do passado, uma coisa meio do passado? Outros clubes estão tentando mudar esse jeito de ganhar dinheiro, vamos dizer. Menos, né? É só, parênteses, médio, né? O Flamengo é o clube que mais vende, mais receita tem no Brasil. É um clube que vende jogador no ninho, né? Ele depende também de venda João de jogador. Gomes, Matheus França, Paquetá, Vinícius Júnior. O ano passado a primeira coisa que fez foi vender o João Gomes. Não é uma coisa ultrapassada, porque na verdade nós somos um mercado brasileiro vendedor. Não existe a possibilidade de você ter um clube se você não vender jogador. O Palmeiras vende jogador, o Flamengo vende jogador. A questão é vender bem na hora certa. Essa é a equação para quase todo clube brasileiro. Não, sim, concordo com você, não é só todo mundo vende, o Flamengo vende inclusive, mas esses outros clubes, esses 2 clubes que você está falando, eles ganham muito mais dinheiro e de outras formas do que o São Paulo, né? Seja em bilheteria, seja em patrocínio, seja em venda de camisa, sei lá o quê. Vende mais. O Flamengo, sim. Não, o Flamengo tem um superávit, tem receita de 1 bilhão, mais. Receita de 1 bilhão. O São Paulo não chega nem perto disso. E aí não é por venda de jogador, né? Não é só por venda de jogador. Isso que eu quero dizer. Eu quero dizer assim, as outras receitas dos outros clubes, sobretudo Palmeiras e Flamengo, principalmente, ou quase eles, tem mais recheio do que vender jogador. O São Paulo parece que é a forma do São Paulo trabalhar. Vão vender jogador. Cara, assim, mas eu entendo. Precisava ver o número, ele é forte, né? 97, quase 100 milhões. Mas precisa ver o balanço fechar o ano, entendeu? Se há uma relação de aumento de receita, que certamente vai aparecer. É óbvio que nenhum clube brasileiro vive sem vender jogador. Nesse aspecto o Arnaldo tem razão. Agora, você conseguir equilibrar a sua receita a ponto de vender o jogador mais caro, vender o jogador no tempo certo, porque, cara, quem tá com problema vende, mas vende barato, entendeu? Então, São Paulo, o mercado vê isso, o mercado lê esse número aí. Pô, os caras estão levando 100 milhões, meu. Vamos oferecer menos, né? São Paulo pode dizer não. Isso, qual é o impacto que isso tem? Vai ter lá no campo, quando tiver que negociar com o jogador, olha, o mês tem 60 dias, empurra dali, aumenta uma premiação. Olha, se a gente ganhar ou chegar na final do estadual, a gente vai aumentar a premiação e com esse aumento a gente quita o direito que está atrasado. Enfim, você vai cada vez mais perdendo a entrada de dinheiro novo. Não, então você tem mais 3 meses em que a folha do São Paulo aumentou um pouco com a chegada do Lucas e do Rames. Fora outras... 4, né, mas que ainda tem o 13º. Então vai aumentar um pouco este número, é fato. A previsão orçamentária do São Paulo, estava dando uma olhada no ano passado, era de vendas no meio da temporada de até 88 milhões, vendeu 39. Então quando ele acena como a venda, ele tem que cobrir essa previsão orçamentária para diminuir esse déficit. Eu acho que quando ele foi eleito há 3 anos, ele queria tirar o São Paulo da fila. E foi progressivo, né? Pegou o São Paulo líder do campeonato, aí o São Paulo ganhou o Campeonato Brasileiro, mas ganhou o Paulista, aí bateu na final da Copa do Brasil, da Sul-Americano ano passado, e esse ano foi campeão da Copa do Brasil. Se ele tem um plano, eu sou um pouco cética em relação a isso. Todo mundo tem um plano depois que o plano dá certo. Quando o plano dá errado, ninguém teve plano. Aí o plano sempre é contado de trás para frente, né? Nunca é um plano, estamos começando hoje, um plano para ganhar a Copa do Brasil. Sempre é contado de um jeito que agrada o autor da façanha. Mas é inegável que o São Paulo que ele pegou estava num tamanho, agora tem outro. Então, imagino que do ponto de vista de bilheteria, do ponto de vista de patrocínio para o ano que vem, trocou agora o fornecedor de material esportivo. A camisa, o ano que vem, vai estar em prateleiras mais privilegiadas, vai disputar a Libertadores de novo. É um ano em que a economia brasileira volta a ter um parecido patamar de antes da pandemia, então o poder de compra do torcedor volta, de um jeito ou de outro voltamos a uma normalidade que
que faz o futebol acontecer de outro jeito. Então, acho que, assim, é ruim, é óbvio que é ruim. Nenhuma empresa grande funciona como os times de futebol funcionam, com a quantidade de déficit e dívidas que eles convivem. Mas não é uma catástrofe, eu não acho que é uma catástrofe. Eu acho que merece ser explicado. Eu acho que tem um clube que de fato deve explicações para o seu torcedor que carregou o time até aqui. Esse time é o São Paulo e essas explicações nunca vêm. Por exemplo, esse ano eu lembro de várias vezes amigos meus são paulinos, vocês devem conhecer, chateados, assim, depois de um jogo inexpressivo com 50 mil pessoas, no dia seguinte, notícia de que o direito de imagem estava atrasado. Mas coloca não sei quantos mil no Morumbi e no dia seguinte, tem 3 meses de salário atrasado, de direito de imagem atrasado, prêmio atrasado, não sei o que atrasado. Eu acho que o São Paulo se coloca numa posição agora de equacionar pelo menos isso. Então é isso, né, galera? São Paulo aí, campeão da Copa do Brasil e tudo, e agora tá com déficit aí de 97 em setembro, né? Até dezembro deve chegar a 120, 130. O São Paulo tem mais 70 milhões no total ali para receber ainda da premiação do Brasileirão, do pay-per-view, ainda tem alguns bonificação, né? Eu acho que vai ficar nisso aí, 70 milhões de déficit, 80. Isso é preocupante porque o São Paulo já gasta 14 milhões por mês só de juros da dívida, né? Saiu hoje no Agonia, @agonia tricolor, Agonia SPFC, algo do tipo. Então é assustador, cara. Se o São Paulo imagina se o São Paulo não é campeão. Era quase 200 milhões de déficit. Olha que absurdo. Então, é isso aí. Eu acho que o Júlio Casares melhorou, porque não tem como ser pior do que o último presidente, mas em questão financeira, pra mim, é igual. Os caras não estão nem aí pra questão financeira e vai chegar uma hora, cara, que dá medo do São Paulo virar um Cruzeiro da vida. Olha o que aconteceu com o Santos, depois de muitas dívidas. Então, eu acho que é isso. Então todos os créditos aí pra Band Esporte, programa G4 na descrição, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta opinião de vocês aí. Tudo aí sobre o déficit financeiro do São Paulo aí. E vai ter mais vídeos sobre negociação, renovação do Luciano, será que vai ter ou não vai? Valeu? É nóis. Vamos São Paulo!